Vamos lá então, começando mais um podcast com ênfase no mercado imobiliário e uma puxada especial para o Airbnb. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Torres, proprietário da Urban, uma nova imobiliária que traz novidades para vocês em Londrina. Paulinho, seja bem-vindo, apresenta um pouco mais da Urban para nós. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Pessoal, a Urban está chegando agora em Londrina. A gente trabalhou muito tempo na área de estúdios em Cornélio Procópio. Viemos para cá com o lançamento do Connect, que foi um sucesso de vendas. E os próprios clientes nossos acabam pedindo uma imobiliária para orientar eles, seja a indicar o Rodrigo na locação do short stay, seja numa locação tradicional, que a gente já faz isso lá em Cornélio, porém a gente não tinha imobiliária. E estamos aí para somar, junto com o Connect, junto com o Rodrigo no short stay. Maravilha. Pessoal, seguinte, o tema de hoje, o Paulo vai falar com a gente sobre a localização ideal. Muita gente pergunta qual a melhor localização. Eles têm, o Paulo, a Urban, lá em Cornélio, um case de sucesso. Eles têm vários empreendimentos onde a localização foi total relevante para o sucesso dos empreendimentos. Cornélio Procópio tem a Universidade Federal, é isso? Exatamente. Cornélio Procópio tem a Universidade Federal. Todos os prédios que a gente fez foi muito próximos a ela. Sempre quando a gente entregou os empreendimentos, eles foram ocupados muito rapidamente. E lá em Cornélio a gente tem a cultura de dar um pós-vendas para os nossos investidores. É o que a gente quer fazer aqui em Londrina com o Connect também. Então lá em Cornélio na entrega das chaves para os nossos investidores, a gente já dá uma filtrada na locação e dentro de 30 dias, normalmente a gente já faz a locação para o investidor. Então ele não fica com aquele tempo de apartamento vazio, tendo despesas e não tendo lucro. Cornélio, a gente já entrega o apartamento, em seguida a gente já faz a locação para ele e ele já entra rentabilizando e normalmente já começa a investir com a gente de novo em outro apartamento. Isso aí é quando a gente está falando com o investidor não gosta de deixar imóvel parado. Vamos falar do Connect. O Connect é um empreendimento que foi lançado em dezembro e está aí 90% vendido. Falta apenas 3 unidades aí, né, do Connect. Foi um sucesso de vendas, Rodrigo. Primeiro prédio de Londrina, né, 100% documentado para locação de curta temporada, isso registrado em cartório. E uma localização ideal, como a gente vai seguir falando. Então, a localização. Onde está o Connect? No bairro Terra Bonita. No bairro Terra Bonita, um bairro de avenidas amplas, perto do Shopping Catuaí, perto de 2 faculdades, que também a gente não perde a identidade nossa de Cornélio Procópio. Nossos investidores gostam de comprar imóveis perto das faculdades. Tem um movimento muito grande, uma circulação de pessoas muito grandes ali, pela região mesmo, né? As faculdades, os condomínios ali atrás, o Shopping Catuaí, para nós que estamos na região, a gente sempre vem para Londrina, a hora que você menos imagina, você está dentro do shopping. Você nem sabe o que você está fazendo lá dentro, mas você vem fazer algumas coisas na cidade e quando você percebe, você está no Catuaí. Atrás do Catuaí saiu aquelas torres corporativas. Ali vão ser quase 400 escritórios, então vai ter uma demanda muito grande para alocação, seja tradicional, de curta temporada. Os próprios condomínios para receber parentes, né, visitas. Antigamente a gente ia visitar os nossos parentes, a gente posava na casa deles, colocava um colchão no chão, um sofá da sala, até mesmo dentro do carro a gente dormia. Hoje não mais, né? Hoje a gente vai visitar um parente, o parente vai visitar a gente, ele se programa, ele quer ter o canto dele, né? Ele não quer dar trabalho, não é trabalho, mas ele não quer incomodar, né? Alguns horários, né, o parente dele, né? A localização do Connect
perto das faculdades, perto do Catuaí, perto dos condomínios, das torres do corporate e outras torres comerciais, para nós que trabalhamos direto com Airbnb, e a gente entende bem dos hóspedes, a gente sabe que 50% da demanda dos hóspedes é familiar e o outro 50% é comercial. Então, eu tendo um apartamento onde eu consiga atender a demanda residencial, que são visitas familiares, às vezes tratamento de saúde, que você vai dar um suporte para um familiar, festas, casamentos, onde os parentes vêm de fora, igual você colocou bem. Antigamente a gente dormia na casa dos parentes, era gostoso, e eu confesso, ainda é gostoso, mas hoje as pessoas querem ter um pouco mais de privacidade. Então, assim, por ter um pouco mais de conforto e praticidade, acabam optando por um Airbnb, e eu digo, até prolongam um pouco mais a estadia para desfrutar da cidade. Bem como você colocou, todo mundo que vem a Londrina faz o que tem que fazer e acaba dentro do Shopping Catuaí, que é um dos maiores shoppings do norte do Paraná, referência. Até do Brasil, né? Até do Brasil, ele é um shopping referência, né? Então, eu vejo que a localização é sim um dos fatores importantes, e o Connect teve uma estratégia muito boa por estar perto das faculdades, perto dessas torres comerciais, eu vejo o hospital da Unimed, tá ali próximo também, próximo à Nova Prochê, a Otávio Genta, a Nova Avenida. Hospital de Olhos ali, né? Os condomínios forçam muito a vinda de escritórios para perto do Connect, ou para trás aqui do Catuaí, né? O próprio escritório, o Hospital de Olhos chegou ali, aí veio o Catuaí Corporate. As pessoas não querem que os seus escritórios fiquem longe das casas deles. Até o próximo passo agora, eu acredito que é os prestadores de serviços nessas casas que estão morando longe, que fica aí 1 hora no trânsito até chegar aqui, eles vão querer locar os imóveis dele lá longe e pegar um apartamento compacto aqui perto, para não ter esse desperdício de tempo, esse custo de deslocamento, e já está perto do próprio serviço dele. Eu concordo com isso, Paulo, e uma coisa que eu vejo, Londrina, ela é uma cidade que ela cresceu verticalmente muito, isso aí é nível, todo mundo sabe, o centro de Londrina, por ser uma cidade nova, com 90 e poucos anos, ela cresceu com o centro muito rápido vertical, devido às grandes construtoras da cidade. E com a Palhano, esse crescimento também foi muito rápido na Palhano, diferente de outras cidades que a verticalização se é mais espaçada. E eu vejo tudo num lugar só. Né? Eu vejo que agora, com esse novo movimento, o Corporate, a Nova Prochê, o próprio Terra Bonita, a cidade está se setorizando mais. E é como você falou, as pessoas que querem trabalhar, morar perto do trabalho. Então, ninguém quer mais perder tempo no trânsito e ficar 1 hora, 40 minutos, ou se desgastar, perder esse tempo no trânsito. Então eu vejo que a localização do Connect e essa facilidade do entorno acrescenta muito, tanto para a locação tradicional, porque as pessoas querem morar perto do trabalho, como para quem vem fazer short stay, Airbnb, é importante ter o quê? Ter a sua necessidade. Eu vou fazer uma consultoria dentro do corporate. Eu quero estar perto do corporate para fazer essa consultoria. Eu vou fazer parte da gestão do marketing da Magazine Luiza. Pode ser de qualquer loja do shopping, né? Qualquer loja do shopping. O departamento de marketing, o departamento administrativo. Quantas lojas abrem e fecham. Então, vem pessoas de fora para montar essas franquias e elas querem estar onde? Querem estar próximo ao trabalho, próximo ao shopping. Eu não tenho dúvidas, Rodrigo, que quando o Connect for entregue, ele vai ter uma taxa de ocupação muito considerável. Porque eu vejo hoje no Connect todos os serviços, né, para atender o hóspede. E em outros prédios que tem o Airbnb hoje aqui em Londrina, eu não vejo esses serviços. Né? Você mesmo é um administrador, maior administrador de Airbnb de Londrina.
Você pode até falar melhor que eu, mas a maioria dos prédios não tem cafeteria, não tem lavanderia, mini mercado e outra série de coisas. E também o hóspede ele se obriga a ficar somente dentro do apartamento. O hall social, ele não pode estar circulando no hall social. Ou se ele puder, ele tem uma limitação para circular. E no Connect, não. Ele já foi pensado para o hóspede. O hall social é para ele se locomover, ficar o tempo que ele quiser, usar os serviços. E próximo ao Connect também tem mercados, tem farmácias. Como você falou da Nova Prochê, ali embaixo teve a abertura da Avenida Otaviano Genta. Eu acredito que quando você se refere à Nova Prochê, você quer falar da Otaviano Genta, né? Aquela rua viabilizou o fluxo de carros, né, para aquela região que ficava muito dependente aqui da Ayrton Senna, da Madre Leone, né? Ficava muito dependente. Então, aqui na frente da Havan, travava muito o trânsito. Agora não, a gente tem outras 3 saídas para chegar lá. E sem contar que virou um canteiro de obras, né? A Otaviano Genta virou um canteiro de obras. Já foi o mercado Super Mufato Alphaville, já tem alguns malls sendo construídos ali. Não sei se você sabe, agora está saindo um posto de gasolina, vai sair uma agência de carros ali, tudo na Otaviano Genta. Isso faz com que a região valorize, né? Os imóveis da região valorize, e com isso os proprietários do Connect têm uma valorização também expressiva, que é o que a gente quer. Para nós estarmos felizes, para nós cumprir o propósito que a gente tem que cumprir, o hóspede tem que rentabilizar. O hóspede tem que ganhar dinheiro, o proprietário tem que ganhar dinheiro, o investidor tem que rentabilizar. Ele rentabilizando, ele volta a comprar da gente sempre. E graças a Deus é uma tendência dos nossos investidores, Rodrigo. E me fala um pouquinho, Paulo, tem novidade, tem lançamento? Tem lançamento. Tem novidade, tem lançamento, numa localização tão boa quanto a do Connect. Os dados, as pesquisas que a gente fez mostra que vai ser um sucesso de vendas. Dessa vez a gente vai fazer o processo de vendas no formato que Londrina é acostumado, né? Como a gente veio de Cornélio, a gente fez um meio a meio, né? Metade do jeito nosso lá, que deu muito certo, e metade do jeito que Londrina faz. Mas agora, no próximo lançamento, uma localização maravilhosa, a gente vai trabalhar para vender o maior número de unidades no lançamento mesmo. Ô Paulo, e me fala uma coisa, a gente falou de localização, nós estamos falando de estúdio, e uma coisa muito importante que eu, como administrador, eu oriento os proprietários, os investidores, é que tem uma marcenaria funcional, uma marcenaria prática. Você também tem essa veia de marcenaria, vem do ramo da marcenaria, e me fala, esses estúdios em Cornélios, eles já vêm com a marcenaria, esses novos estúdios em Londrina vai ter essa opção também? Conta um pouco para nós. Rodrigo, bem lembrado, vou fazer mais um pitch meu aqui, né? Eu venho do ramo de marcenaria, eu trabalho com isso desde os 12 anos de idade. Tem uma fábrica em Cornélio Procópio, a maior fábrica da cidade, com um atendimento para toda a região, e muitos anos já mobiliando estúdios, né? Desde que a gente fez o primeiro prédio em Cornélio, eu mobiliei esse primeiro, segundo, agora mesmo eu estou mobiliando 110 unidades nossas lá em Cornélio. Porém, Cornélio, Rodrigo, é um outro perfil. Os nossos locadores são locadores tradicionais, são alunos da faculdade. E então, os apartamentos a gente preferiu entregar com a movelaria para dar um conforto para os nossos investidores. E os modelos dos móveis foram sempre bem pensados, né, planejados para locador tradicional. E então a gente também deixou tudo igual o apartamento. A gente não quis variar modelos de apartamento para não variar o valor da locação. Então, quando a gente entrega o prédio, a gente faz uma pesquisa do valor da locação e aí a gente já fixa para os nossos investidores.
ó, o valor da locação é esse, você não precisa nem abaixar R$ 50 e nem subir R$ 50. E sempre loca nesse valor que a gente impõe no dia lá, nesse valor que a gente sugere. Então, os apartamentos são todos iguais e locados no mesmo valor. No short stay, eu vejo que o diferencial é fazer uma movelaria já pensada em locação de curta temporada, para quem vai ficar 2 ou 3 dias no apartamento, totalmente diferente da locação tradicional. Um acabamento, uma cabeceira, todo o revestimento do apartamento em marcenaria chama muito mais atenção e cria ambientes. Então, muitas vezes a gente fala menos gaveta e mais revestimento de parede. Isso deixa o apartamento mais confortável, mais bonito e tem uma marcenaria completa. Exatamente. Muita gente acha que a marcenaria ela tem que entrar no final da obra. Porém, eu penso totalmente o contrário. Num estúdio para short stay, a marcenaria ela já tem que ser planejada desde o início, porque ela vai fazer parte da rentabilidade do investidor. Ela vai ter um impacto juntamente à renda mensal desse investidor. Bom, investir em um imóvel de short stay que já vem com uma marcenaria pensada, uma marcenaria prática, que facilita a hospedagem, que o hóspede ele consegue visualizar aonde ele deixou os pertences, uma marcenaria que acolhe, né? Não é aquela marcenaria branca, simples, Sim. com acabamento de painel, um painel para TV, uma cabeceira aconchegante. Isso tudo faz sentido e, como você falou, entregar essa marcenaria antes para o investidor já ter um retorno financeiro e não ter que ficar 30, 40, às vezes até mais né? Esperando para que entregue a marcenaria. Tempo de obra é tempo que o investidor não fatura. Rodrigo, a marcenaria bem planejada, ela faz parte do marketing do apartamento. Ela não é só o investimento em imóveis. Ela vai fazer com que a taxa de ocupação aumente. Uma movelaria mais clean, ela faz com que a limpeza seja mais rápida. Perfeito. O apartamento já volta rápido para a locação. Tem que ter ferragens de ótima qualidade, porque as pessoas que usam mais rapidamente o imóvel talvez não tenham tanto cuidado com que igual um morador tradicional, né? Porque se o morador tradicional quebrar, ele tem que consertar, né? E na plataforma pode ser com o Airbnb que arque com essa despesa. Então tem que ter ferragens de boa qualidade, tem que ter uma decoração diferenciada. Eu acho que minha visão, que já fiz bastante estúdios nos 2 formatos, a maioria foi da locação tradicional, mas no short stay a gente tem que pensar para o prédio não ficar com todos os apartamentos iguais, diferente do que a gente faz lá em Cornélio Procópio. Então, se o hóspede entrar na plataforma e começar a ver as fotos e perceber que tem muitos apartamentos iguais, com fácil acesso para ter a locação, ele não vai tender a fechar o negócio rápido. Então, a gente tem que prestar muita atenção na marcenaria, a gente pode padronizar ela, porém, variando detalhes, variando uma iluminação, variando uma cor do móvel, para quando o hóspede estiver pesquisando, ele entender que são apartamentos diferentes. Isso vai fazer com que ele decida mais rápido. Tem 1, 2 só no mesmo padrão, ele vai decidir mais rápido. Se ele não decidir, ele fica sem. Perfeito, Paulo. Eu vou falar e trago para você uma informação. Hoje nós temos mais de 100 apartamentos sobre a nossa administração e os apartamentos que mais bem performam são os apartamentos mais bonitos. Ou seja, são apartamentos onde o proprietário investiu um pouco mais, fez uma decoração diferente, porque, como você falou, atrai a atenção
Primeiro a gente vende a foto, Rodrigo. Isso, perfeito. Então, assim, os apartamentos que mais bem faturam são os apartamentos mais bonitos. E se todos são iguais, acaba caindo numa mesmice, né? A pessoa não tem por que decidir rápido, né? Ela olha lá na plataforma, tem 20 apartamentos, todos iguais, sendo locados no mesmo valor. Então, ela fala, se eu não pegar hoje, eu pego amanhã. Se eu não pegar amanhã, eu pego semana que vem. E a gente tem que dar essa diferenciada. Então, isso vai ser uma expertise nossa. A minha equipe já está trabalhando nesses detalhes, porque o próximo passo agora é começar a vender a movelaria do Connect. Os meus investidores já estão me ligando, querendo comprar as marcenarias, porque nos outros prédios eles já eram acostumados a comprar tudo junto, e nesse a gente preferiu vender primeiro o apartamento e depois a movelaria, até para poder dar essa diferenciada mesmo. Porque se eu coloco tudo à venda nesse primeiro momento, um quer uma geladeira de um jeito, outro quer uma cor de outro jeito, então ia dificultar muito a venda dos apartamentos, porque cada uma vai ter que ser num modelo, cada uma vai ter que ter o seu diferencial. E, ao mesmo tempo, a gente tentando dar uma padronizada. Maravilha. Eu vou soltar aqui uma informação de que vai ter o lançamento de um produto novo, aonde vão ser poucas unidades 100% diferentes, ou seja, são poucas unidades, uma diferente da outra. Em breve eu vou montar para vocês aonde vai ser. Essa é nova, Paulinho, depois você vai saber dessa, tá? Nem eu tô sabendo? Não, essa é nova. E de um padrão de acabamento de luxo, que é algo diferente que Londrina, não só Londrina, como a região. Às vezes você precisa receber alguém de um alto escalão, você não tem uma hospedagem que atenda essa necessidade. É um aniversário de casamento, comemorar datas especiais, você às vezes não tem aonde acomodar ou acaba indo para uma cabana, algo mais distante, sendo que você poderia resolver aqui em Londrina. Mas calma que mais para frente eu conto no próximo podcast. Gostei da escassez aí, Rodrigo, é isso aí. Essa é boa. Paulo, eu tô pensando aqui na localização. Hoje, que é importante para o hóspede ter no entorno? A gente entende hoje que tem muita gente que procura o Airbnb por conta de familiares, então é importante ser perto de residência, e muita gente procura perto de empresas, né? Então, às vezes, perto de ter bastante centros comerciais é importante? Sim, Rodrigo, é muito importante ter bastante comércios perto. Se tiver clínicas na área da saúde, né, farmácias. Bastante serviço que atenda o hóspede, é isso? Quanto mais serviços tiverem próximos, muito melhor a localização daí do empreendimento. Tá. E nós temos o lançamento em breve, Sim. Então, de um novo empreendimento da Martan. Sim. Com outras parcerias. Com outras parcerias, né? A Urban sendo a gestora de vendas também, né? Fazendo parte das vendas desse novo lançamento. Já vindo forte, como foi com o Connect. E sai esse ano ainda esse empreendimento? Sai esse ano ainda, Rodrigo. Maravilha. Bom, você tem alguma dúvida ou que você gostaria de compartilhar conosco? Qual a melhor localização? Já até abrindo um espaço para pesquisa, né? Qual a melhor localização para um Airbnb em Londrina? Fala com a gente, manda sua informação. Se você acha que falta Airbnb na Zona Norte, na Zona Leste, Zona Oeste, comenta depois conosco aqui nos comentários qual a melhor localização para um Airbnb em Londrina. Eu ia perguntar, a Martan sempre faz pesquisa de mercado para entregar um empreendimento. Como é que funciona isso? Rodrigo, quando foi para a gente vir para Londrina, a gente não veio para Londrina porque a gente achava que Londrina era a cidade que a gente tinha que construir o Connect. Antes disso, a gente fez pesquisamos o Paraná, depois pesquisamos 200 quilômetros de Cornélio. A gente não sabia que a gente ia vir morar em Londrina. Aí as pesquisas direcionaram Londrina, faltava o produto que a gente era especialistas. Londrina tem muitos Airbnb, você sabe que talvez 90% deles são irregulares, né? Não estão aprovados na convenção de condomínio. Muitos foram o próprio proprietário que construiu e está colocando na plataforma. Esse até é regular, mas é um produto
ticket mais baixo, né? Um ticket alto que nem você costuma administrar, não tinha tanto aqui em Londrina. Então, as pesquisas que a gente fez direcionou nós para Londrina. Depois fizemos outras pesquisas que direcionaram nós para o bairro Terra Bonita. E agora estamos fazendo mais pesquisas para aprovar os próximos lançamentos nossos. Esse ponto da pesquisa faz muito sentido. Hoje, Londrina tem em torno de 1.000, 1.100, 1.200 apartamentos para Airbnb. E como você falou, a grande maioria desses apartamentos, eles vêm numa... Eu gosto de falar assim, eles vêm numa linha do apartamento usado, aonde o morador ou o proprietário teve a visão. Eu falo, essa semana eu tive conversando com um investidor que ele tem Airbnb há 9 anos em Londrina. Então não é de hoje 9 anos ele já tinha imóveis no Airbnb. Ele mesmo administra? Ele mesmo administrava naquela época, hoje nós administramos para ele. E são apartamentos mais simples, como você colocou, e não é desmerecendo, mas era um móvel mais usado, um acabamento móvel mais... da época, talvez. Isso, imóvel da época com móveis da época. E agora com o JH Palhano, que entregou há 1 ano em Londrina, 2 anos, aonde alguns investidores tiveram a visão e viram que o mercado queria um produto especial para isso, dedicado para isso, e fizeram com uma marcenaria, com projetos de arquiteto, que são os apartamentos que mais bem performam. Tem a taxa de ocupação maior. E tem a taxa de ocupação maior. Até o JH Palhano, Rodrigo, é o apartamento que a gente usa de referência de valores, de rentabilidade, para passar para os nossos investidores, né? Então, a gente não tirou a rentabilidade do Connect da nossa ideia, né? A gente vem conversando, antes de vir para Londrina já se conhecemos, aí você passando todos os dados, fomos em palestras juntos, sim, né? Sim. Para afinar esses dados, né? Você entender nosso produto, a gente entender o seu formato de trabalho, a rentabilidade que estava dando. Então, o JH Palhano é a referência que a gente usa aqui em Londrina para passar a rentabilidade para os nossos investidores. E o Rodrigo, como sempre, atento a passar os dados para nós, sempre de bom coração. Opa, e parabéns pelo seu trabalho, Rodrigo. Eu vejo que, como você falou, um proprietário tirou a administração dele para passar para você. Nada igual um profissional na área do que uma pessoa que está ali tentando fazer a locação, vai locar, mas assim, a chance de você performar dobrada é muito maior, né? A sua performance, você por ser um profissional, já ter estratégia de mercado, já ter como que você faz os anúncios. Então, compensa muito mais para ele pagar a sua porcentagem de administração e deixar com você do que ele está tendo trabalho e muitas vezes a rentabilidade dele é ser menor. Eu coloco assim, o Airbnb, ele nasceu de uma segunda renda de muitas vezes, algumas pessoas que tiveram essa visão, e depois disso, esse trabalho virou-se profissional e acabou dando trabalho, e é de fato o que a gente faz. Eu digo que o investidor, ele não me paga. Eu dou um retorno maior para ele. Tem a mesma visão. E fico com um pouquinho mais dessa parte. Ele está lucrando mais, né, Ele está lucrando mais. Porque às vezes o cara fala, poxa, mas eu compro o imóvel e vocês ficam com 40%. Nós e todas as plataformas. Sim. Eu falei, você não tem que ver o quanto você não recebe. Você tem que ver o quanto a mais nós fazemos o teu imóvel render. Hoje Excelente. Eu tenho um número e para bons apartamentos que o Airbnb, o short stay, ele costuma entregar de 50% a 100% mais do que uma locação tradicional. Sim. Então, se o imóvel está alugado ali por 1.500, o Airbnb ele vai dar 2.250 ou pode chegar a dar R$3.000 todo mês. Seja 30%, 40%, 50% a mais, né, Rodrigo? É uma renda considerável. Ele está rendendo mais. Às vezes a pessoa fala, mas é só R$500 por mês a mais. A gente que é investidor fala em anos.
Anos e porcentagem, né? R$500 dentro de um aluguel de 1.500 são 25% a mais. Isso mesmo. Então, assim, e tem um outro diferencial que eu coloco no Airbnb, é a conservação do imóvel. O imóvel na locação tradicional, o inquilino, ele usa o imóvel, ele mora, ele não tem faxina toda semana, ou ele gasta o imóvel, ele não limpa o banheiro a cada 3, 4 dias. As louças ficam sujas, o piso pode ser que fique encardido. Eu tive como é que se diz? Um exemplo. Ele não faz uma feijoada, ele não frita hambúrguer, então não engordura o apartamento. E no short stay, o que acontece? A cada 3, 4, 5 dias, uma pessoa profissional entra, faz a limpeza, e isso faz com que a manutenção da marcenaria, das paredes, de todo o imóvel, fique com uma conservação melhor. O tempo utilizado seria quase que 30%, né, Rodrigo? Numa alocação de short stay, né? Perto de uma alocação tradicional, né? Tem hóspede que entra para comer, nem só dorme, né? Dormir e tomar banho. Ele entra, dorme, toma banho e vai embora. Passa o dia inteiro na rua. Rodrigo, até por isso, vendo todos esses cenários de short stay, de rentabilidade, de conservação, a gente está entregando 68 unidades lá em Cornélio e a intenção é que você vá para lá começar a fazer a sua gestão em Cornélio, né? Essa gestão que você faz muito bem feita aqui em Londrina. Os nossos investidores de Cornélio estão esperando ter mais rentabilidade com você administrando os apartamentos dele lá. Paulo, com certeza, a 5 Homestay é uma empresa que ela nasceu para crescer e trazer mais retorno para os investidores. Hoje nós temos uma administração profissional com lavanderia, manutenção e um atendimento ao hóspede praticamente 24 horas, que uma coisa a gente já entendeu. O hóspede, que hora que o hóspede escolhe... Isso aí que eu ia te falar agora. Que hora que o hóspede escolhe o Airbnb? Normalmente, de noite, deitado na cama ou no horário do almoço. Então, é importante que o nosso time de atendimento esteja atento para responder ao hóspede. Porque para ter uma boa taxa de ocupação, o próprio Airbnb já falou, 95% dos casos, o hóspede escolhe o apartamento quem respondeu primeiro. Olha só. Então, assim, são dados de pesquisa. E as manutenções dos apartamentos, Rodrigo? Que horas que elas costumam dar? Isso aí é uma coisa legal falar, que o pessoal se preocupa bastante, fala, vocês fazem vistoria toda vez que entra e sai um hóspede? A gente não chama de vistoria, a gente entra com a limpeza. Só que o nosso pessoal da limpeza, ele já é treinado para entrar com esse olho clínico. Tem alguma coisa quebrada? Certo, mas eu tô querendo dizer para você, uma pilha de controle de ar-condicionado, uma pilha do controle da TV, normalmente que hora que ela costuma pifar? Isso aí é uma coisa que eu te falo. Faltar. Pilha nunca acaba durante a semana, controle nunca para de funcionar durante a semana. Durante o dia também? Não, é sempre após as 18 e no feriado. A pilha só para de funcionar no feriado. A resistência também. Do chuveiro? Resistência de chuveiro só estraga de noite e de final de semana. Na segunda, 4 horas da tarde, ela não estraga. O pessoal que pensa que é fácil fazer gestão por Airbnb tem que estar 24 horas atento. Nós temos uma equipe já, temos vários prestadores de serviço catalogados para que possamos dar esse suporte o mais rápido possível. Já tem aqueles que ficam de plantão já nos finais de semana, nos horários Tem o time de noturnos. plantão, porque assim, o quanto isso é importante. Apartamento parado é apartamento que não está faturando. Então, a 5 Homestays só fatura se o imóvel faturar. Então, se deu problema, eu tenho interesse em fazer esse apartamento voltar para a plataforma. Então, eu não fecho a agenda do imóvel. Eu tenho um horário para arrumar, que é entre um check-out e um check-in, normalmente entre 11 e 15 horas da tarde. Tem que resolver aquele problema para o apartamento não ficar parado. Então, assim, a gente tem um time de atendimento. Queria dar os parabéns para toda a nossa equipe, porque assim, de manhã o pessoal da limpeza já passa, apartamento tal, lâmpada queimada.
e tem hóspede que vai entrar no final do dia. Então esse apartamento vai ter que trocar essa lâmpada no período de 3, 4 horas e são 100 apartamentos, né, gente? Então assim, verificar qual é a lâmpada, qual o modelo, fazer a manutenção para que o hóspede chegue às 3 horas da tarde e o apartamento esteja pronto e limpo para ele. É isso aí, Rodrigo, né? Sem luta não tem vitória, né? Não, é um trabalho que é árduo, é diário, todos os finais de semana. Esse final de semana não foi diferente, nós tivemos vários... Não é problema, são manutenções que nós fazemos para que o Airbnb não pare. Que é normal, né, Rodrigo? Né? A casa nossa tem manutenção, um apartamento de locação tradicional tem manutenção. E uma informação aqui, Paulo... Esse ano de 2026, nós já tivemos mais de 6 picos de superlotação. Então, para quem está pensando em investir em Airbnb, esse ano nós tivemos já 6 picos de todos os hotéis. A gente está no meio do ano aí, então já teve 6 picos de superlotações. Isso, de apartamentos que não tem vaga em hotel, não tem vaga em Londrina. Ô, Rodrigo, e faz tempo que eu não te pergunto... Como que está a taxa de ocupação hoje sua, a média? A última vez que eu te perguntei, eu lembro o número que você falou, né? E eu queria saber hoje como que está essa taxa. Hoje, Londrina, os nossos apartamentos, a gente tem 50-50, apartamentos de altíssimo padrão e apartamentos de um ótimo padrão. Mas vamos colocar, a nossa taxa de ocupação, ela vai de 65% a 75%. Tem apartamentos que performam 80%, 90% de ocupação. Ou seja, ficam alugados 28, 29, quase 30 dias do mês. Quais são os diferenciais desses apartamentos, Rodrigo? Para você ter um apartamento com uma excelente taxa de ocupação, ele tem que ser muito bem mobiliado, com uma marcenaria. Entra como marketing. Isso, entra como marketing. Eletrodomésticos de primeira qualidade, fogão, micro-ondas, uma air fryer. Tem um tamanho específico, Rodrigo, que é mais procurado para ter essa taxa de ocupação? Olha, apartamento entre 30 e 45 metros são os mais procurados. Muito pequeno, ele vai para um público de 1, 2 dias, e quem quer ficar 3, 4, 5 dias, eles procuram um pouquinho maior, 30, 40, até 50 metros. Os de 2 quartos, Rodrigo, também performam? Existe um público, existe uma demanda carente para apartamentos de 2 quartos e apartamentos maiores. Não é tão grande quanto a de 1 quarto, mas existe demanda para apartamento de 2 quartos em Londrina. Legal, Rodrigo. Bom, Paulo, então vamos para passar a informação para quem está pensando em investir. O Connect está praticamente tudo vendido. Vamos ter lançamentos novos aí nos próximos meses. E o empreendimento ele tem que ter uma localização boa, tem que ter no seu entorno lazer, serviço, farmácia, padaria, comércios no geral. Fácil acessibilidade para carros, né? Ônibus, ponto de ônibus. Isso, fácil acesso a centros médicos, centros comerciais. Então, o deslocamento é muito importante. Uhum. A marcenaria, a gente falou, e o acabamento do apartamento, isso conta muito. Você falou que o hóspede compra com os olhos e ele escolhe mais rápido. Exatamente. Porque o empreendimento é diferente e chamou a atenção dele. E temos lançamento, então, em breve. Temos lançamento em breve, Rodrigo, sempre nesse perfil de uma ótima localização, sempre pensando no maior retorno para o investidor. Então, pessoal, você que está pensando em investir num imóvel, não é simplesmente comprar o imóvel e deixar ele lá e fazer uma marcenaria qualquer. É importante ter esse entendimento que eu costumo dizer, a régua subiu. Os hóspedes estão mais seletivos, há apartamentos mais bonitos. A gente costuma falar instagramável, né? Tem quem usa o apartamento para o dia a dia, para o trabalho, mas eu tenho tido muitos youtubers que vêm a Londrina, em especial esse final de semana tem 2 youtubers em apartamento nosso,
que são de fora de Londrina, que vieram para Londrina para comer na Baudelaire, aquela loja dos cookies. Que legal. Então, a pessoa falou lá, eu até vi um vídeo, a Camila, minha esposa, ela falou assim, olha quem tá no nosso apartamento, quantos mil seguidores ela tem. Ele já faz uma divulgação do perfil dele junto com a Baudelaire, com o nosso... Airbnb. Então, assim, as pessoas vêm a Londrina, isso é uma coisa interessante, a gente tem um gancho, que eles me perguntam muito qual o perfil do hóspede. E de tanto ouvir essa pergunta, eu acabo até meio sendo sarcástico. Eu respondo, o hóspede, normalmente eles andam e respiram. Porque qualquer um pode ser hóspede. A trabalho, a passeio, homem, mulher, casal, idoso, alto poder aquisitivo mais simples. Então, assim, tem vários tipos de pessoas que podem vir a Londrina, sendo tanto para um tratamento de câncer, que é uma coisa triste, tratamento odontológico, eu já tive hóspedes, como gente que veio fazer cirurgia plástica de fora do Brasil, em Londrina, veio lá do Canadá fazer uma cirurgia plástica, escolheu Londrina, ficou 15, 20 dias em Londrina. Então, assim, o perfil do hóspede, ele é todo mundo. Já tivemos casos de pessoas que estão reformando o apartamento e precisam de um apartamento por 30, 40 dias para não ficar no meio daquela reforma. Ou tive caso, detetização. A pessoa tem 3 pets, resolveu detetizar a casa. Falou, para onde que eu vou com meus pets? Eu preciso ir para um lugar onde eu possa ficar 2, 3 dias, estou fazendo uma detetização na minha casa e eu preciso de um apartamento. Tem muito serviço que dá para atender, né, Rodrigo? Então, assim, o Airbnb, eu falo, igual o Uber. Quem pode usar o Uber? Todo mundo. Todo mundo que quer ir e vir pode usar um Uber. Quem pode usar um Airbnb? Todo mundo que está indo ou voltando para algum lugar que precisa dormir em algum lugar que não seja na sua casa. Então, assim, a funcionabilidade é muito grande. E eu digo mais, em Londrina, muitos moradores de Londrina não sabem que Londrina tem apartamento para Airbnb. Não sabe, Rodrigo. Quando a gente veio com o Connect para cá, a gente teve que fazer uma força gigantesca para passar para as pessoas o que era o Airbnb, o que era um apartamento de locação de short stay. Então, como você falou, muita gente não sabe. Agora veio alguns outros prédios, né? Tem muita gente falando de Airbnb em Londrina, mas há 5 meses atrás não tinha. Eu concordo, Paulo. Há tempo atrás, para cada 10 pessoas que eu conversava e falava que eu estava trabalhando somente com foco no Airbnb, as pessoas falavam, Airbnb em Londrina? Quem usa Airbnb em Londrina? Exatamente. Então, assim, hoje a gente consegue entender que tem muita gente que ainda não conhece esse produto. Aproveitando o gancho do youtuber que veio no seu apartamento, esses dias eu estava com um investidor lá em Cornélio, falando sobre o apartamento dele, que ele mesmo está fazendo uma administração de Airbnb. Ele locou o apartamento por um casal de São Paulo que veio num show aqui em Londrina, que não achou nenhum lugar para ficar aqui em Londrina e nem em cidades mais próximas e foi locar um apartamento lá em Cornélio Procópio, de um investidor nosso. Porque não tinha apartamento em Londrina. Não tinha. Então, você que quer investir num produto bom, que vai ter um retorno de verdade, o short stay é uma opção de investimento. Por muitos momentos, Londrina é carente, não tem hospedagem em Londrina. E é um apartamento fácil de ser comprado também, né, Rodrigo? Ele hoje, o custo dele, se for por um apartamento tradicional, dá para você comprar 2 a 3 apartamentos menores no short stay e num valor de um grande. E a rentabilidade é maior. A rentabilidade muito maior. Se você quer permutar ele futuramente, você tem um filho que vai casar, você quer dar um apartamento para esse filho de presente, você pode entrar com um apartamento de estúdio como permuta, como troca. Eu vejo isso, o Pedro Crucial uma vez me ensinou que é moeda de troca. Esses imóveis de menor valor, eles têm uma facilidade e uma liquidez mais fácil. Exatamente. Então você consegue colocar ele em outro negócio, você consegue
fazer uma permuta, uma complementação. Ainda mais ele tendo uma rentabilidade muito boa, né? Muito maior do que as pessoas estão acostumadas a ter, né? Os próprios estúdios nossos lá de Cornélio, que estão na locação tradicional, hoje eles dão 0,6%, 0,7% para o investidor. Coisa que você não vê normalmente no mercado tradicional. A locação tradicional do imóvel residencial, eles falam em 0,4, 0,5. Cidade menor, que nem o pessoal, os clientes nossos são muito da região, é 0,3, né? Os nossos estúdios chegam a dar para eles o triplo de renda. Eu mesmo sou prova viva disso. Eu comecei a minha parceria com o Márcio, adquirindo estúdios dele, imobiliando apartamentos para ele. E aí, como deu muito certo para mim, eu comecei a levar para os meus amigos. E todos que investiram em um, Rodrigo, não ficaram só nesse um. De todos os clientes que eu tenho, raramente eu lembro de alguém que tem uma unidade só. A compra dele se torna... Recorrente. A compra dele se torna recorrente. Ele sempre quer estar investindo de novo, por ser um valor mais baixo, um valor que daqui a pouco ele está pagando com a própria rentabilidade de outros estúdios que ele tem, né? O próprio aluguel, ele paga a parcela do estúdio novo. Então, clientes nossos que começaram com poucas unidades lá em Uraí, hoje tem 10, 7. Eu tenho um investidor que tem 30 unidades com nós. Olha que beleza. Todos os prédios que a gente fez, ele comprou e cada vez ele compra um número maior. Olha então, que beleza. Começou com um num prédio, 2 no outro prédio. Cada lançamento que a gente faz, ele compra um número maior de unidades. Que beleza. Então é isso aí. Tivemos hoje com Paulo Torres, um grande empresário do segmento imobiliário e da marcenaria, que é sócio proprietário da Martan, participa também da construtora Martan e dos empreendimentos, e falamos um pouco do Connect e da localização, o quanto é importante a localização de ter um imóvel em Londrina para short stay ou também locação tradicional. Paulo, quero agradecer muito a tua presença, foi um prazer ter você aqui. Eu acredito que nós vamos mais uma vez ter mais oportunidades como essa para falar dos próximos lançamentos. E fala aí um pouco mais do teu trabalho. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Com certeza a nossa parceria vai cada vez aumentar, né? Eu com nossos clientes, você com o perfil de locador número 1 de Londrina de short stay. Estamos chegando em Londrina com o Connect, viemos para cá com a família. O Connect é nosso primeiro prédio em Londrina, de muitos que vão vir. Também tenho a parte da marcenaria, que eu atendo muitos estúdios e clientes particulares, né? O foco meu sempre foi casas planejadas. E agora vindo com a Urban para facilitar ainda mais para os nossos investidores, né? Então, eu vendo o apartamento que eu construo para o investidor. Depois eu vendo a mobília para esse investidor, sempre pensando em facilitar para ele o máximo possível. Maravilha. É isso aí. Espero você no próximo podcast com foco no mercado imobiliário e no short stay. Tamo junto.